Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade a uma série de estudos que estamos iniciando no livro de Eclesiastes. O tema principal do livro, o tema geral do livro que nós demos foi Deus, nossa grande prioridade. Deus, nossa grande prioridade. O estudo elaborado por nós mesmos, e a intenção é fazer com que nós possamos conhecer um pouco mais desse livro fantástico que nos ensina dia a dia. Salomão, ele nos dá muitos ensinos no dia a dia, uma vez que ele mostra o seu arrependimento, mostra a sua falha, mostra a sua capacidade humana ali bem diante de nós. Então acaba que é um livro que nos ensina muito, que vai nos fazer caminhar por uma jornada muito bonita, muito interessante. Hoje a nossa leitura será de Eclesiastes capítulo 1, versos 1 a 18. Assim diz a palavra do Senhor. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há uma coisa de que se possa dizer: vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas que hão de ser também deles não haverá lembrança, nos que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e expliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. E vim a saber que também isso era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Vamos orar neste momento. Pai de amor, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós te adoramos pela grandeza que há em ti e pelo teu poder. Muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui para conhecermos um pouco mais da tua palavra. Esteja conosco, ó Deus, nesse período de pandemia, cuida do teu povo, ó Pai, e dirige os nossos passos. Oramos em nome de Jesus. Amém. A inutilidade do esforço humano. Esse é o título que nós colocamos para esse primeiro estudo, na realidade o segundo, né? Fizemos uma introdução na última semana. E a ideia da inutilidade do esforço humano é diante da grandeza do poder de Deus. Diante de tudo. E o autor, ele coloca uma forma bem interessante de dizer, quando ele coloca que tudo é vaidade. E a expressão vaidade traduzida pode muito bem dizer que tudo é vão. Tudo é vão. É como se nós não tivéssemos capacidade, é como se nós não tivéssemos nada
que nos fizesse fazer alguma coisa diante dos homens. Para o autor do livro, tudo que não representa a eternidade não tem valor, é isso que ele vai trabalhar. Quando nós estudamos esse livro mais a fundo, quando nós chegamos nos capítulos posteriores, nós vamos ver muito isso. O autor mostrando que, na realidade, olha, se não olharmos para Deus, se não nos prendermos a Deus, se não temermos a Deus, tudo que nós fizermos não tem valor algum. O autor parece ser pessimista, mas sua ótica fica clara nos capítulos 11 e 12, onde claramente aponta para a eternidade. Isso é uma coisa muito interessante, que é uma dica para se ler a Bíblia, na realidade para se ler qualquer livro. Nunca se deve ler um livro e tirar conclusões sem conhecer toda a argumentação. Eclesiastes é um exemplo prático e típico disso. Jó é outro exemplo muito forte também. Lá em Jó nós encontramos Deus falando que a minha ira se acendeu contra os amigos de Jó. Mais ou menos isso que Deus está dizendo. Significa que tudo que eles falaram não agradava a Deus. Nenhuma das palavras que eles falaram agradava a Deus. Então, o que nós vemos é que muitas vezes, para nós entendermos um livro, nós temos que lê-lo todo. E muitas vezes, lá no final é que vai ter a chave de todo entendimento. No caso de Eclesiastes, é um livro que, inclusive, foi discutido a sua canonicidade, exatamente porque ele aparentemente aponta somente para esta vida. Aparentemente. Mas o fato é que o que mais Salomão está olhando é a eternidade. O que ele está mais apontando é a eternidade de Deus. Por isso que o temor a Deus é o mais importante aqui. A pergunta do verso 3 vai nortear toda a argumentação inicial do sábio Salomão. Diz lá: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Qual é a vantagem? O que o homem leva de vantagem em tudo isso? O que ele vai levar diante de Deus? E aí o que fica claro neste livro e evidenciado neste capítulo, que a alegria da terra é transitória. Que tudo que nós fazemos nessa vida é transitório. Que o que nós fazemos neste mundo é transitório. Por isso as palavras de Paulo ganham grande sentido quando ele fala em Filipenses 1:21, para mim viver é Cristo. Por 37 vezes o autor vai trabalhar no livro de Eclesiastes a ideia da vaidade na vida. Então isso é importantíssimo. É importante que nós tenhamos uma visão do todo, que nós tenhamos uma visão realista, para que nós possamos aprender mais e mais da palavra de Deus. Nessa primeira parte, então, nós veremos que o sentido do ciclo da vida é o que o autor se propõe. E ele mostra que não temos capacidade de mudar aquilo que está criado por Deus. Ele mostra claramente isso. Nós não temos capacidade de mudar aquilo que está criado por Deus, o que foi criado por Deus. É óbvio, quando nós falamos desta forma, nós temos que entender que a visão aqui do autor é olhando toda a grandeza de Deus. E aí, quando olhamos toda a grandeza de Deus, o ser humano é pequeno demais diante dessa grandeza. Então, você encontra, no versículo de número 6, por exemplo, o vento vai para o sul e faz seu giro para o norte, continuamente vai girando, o vento volta fazendo o seu circuito, está dizendo, olha, ninguém consegue impedir isso. As coisas vão continuar existindo. Deus vai cuidar da natureza, vai cuidar de todas as coisas. Nós somos ínfimos diante da grandeza de Deus. Há uma grande inconstância nas coisas desta vida. Deus é constante, Deus é soberano, Deus é absolutamente equilibrado. E nisso nós olhamos para a grandeza dele e vemos que nós não somos nada. O autor vê o controle perfeito que Deus tem sobre a natureza. Ele vê o controle perfeito que Deus tem sobre todas as coisas. No verso 7 ele vai dizer, todos os ribeiros vão para o mar e contudo o mar não se enche. Ou seja, está derramando água, mas o mar não se enche. Óbvio que o autor está dizendo o seguinte, olha, isso é magnífico, isso é grande demais.
Sabemos que hoje o homem tem muito controle sobre isso. O homem, ele consegue fazer muitas coisas. E Deus deu a capacidade ao homem realmente de construir, de fazer. Isso é fundamental. E é fundamental que entendamos que essa capacidade que vem de Deus é para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Mas o fato é que Deus tem o controle de tudo. Tudo o que há é fruto de transformação, não de criação. Nada há de novo, é essa a ideia. O homem apenas aprendeu a controlar aquilo que já existe. Nós deveríamos ser mordomos de Deus na natureza. Controlar aquilo que Deus já criou. Mas não adianta que nós não vamos fazer nada novo. E aí nos faz lembrar de uma citação de um certo filósofo conhecido, Lavoisier, que diz o seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier foi o pai da química moderna, ele é considerado dessa forma. Ele é reconhecido por ter feito a enunciação do princípio da conservação da matéria. E ele então nos traz essa ideia: o homem não cria nada, ele pega o que já existe e transforma. Podemos ter altíssimas tecnologias, mas tudo isso é uma transformação. O homem pega alguma coisa que existe e transforma. Então é muito importante aqui nós entendermos isso. A questão que o autor levanta é que cada geração tem sua realidade e a outra cai no esquecimento. Ou seja, olha, as coisas vão acontecendo. O homem tenta fazer, história. Mesmo assim é complexo, porque na realidade, quando nós estudamos história um pouco mais a fundo, a gente descobre que muitas vezes a história é uma narrativa de um ângulo. Nem sempre tem todos os ângulos. E é difícil. Os antigos, por exemplo, destruíam a história de um povo conquistado. Isso é um caso muito sério. E o homem, com a sua vaidade, mesmo que existe na natureza, não pode satisfazer o homem debaixo do sol. E aí ele busca cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais. E aí entra a sabedoria, que no caso aqui tem a ver com inteligência, capacidade, intelectualidade. E aí nós vamos ver agora a utilidade da sabedoria humana. O autor mostra que não temos capacidade de mudar aquilo que está criado por Deus. Ponto, nós não temos. Mudar a estrutura, mudar a essência química, física, seria essa a ideia que Lavoisier nos explica muito bem. A força e a capacidade do homem nunca irá alcançar a mente de Deus. Nunca irá alcançar a força e a capacidade de Deus. Então ele é enorme, ele é tremendo. Salomão mostra que o excesso de conhecimento pode até mesmo trazer sofrimento para a pessoa que busca. Então, quando alguém busca muito conhecimento, busca conhecimento excessivo, isso pode trazer para ele um certo sofrimento, pode trazer para ele uma certa dor, pode trazer para ele uma certa angústia. E isso Salomão nos ensina muito bem no verso de número 18, quando ele diz: porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Então, a busca de conhecimento gera enfado e canseira que precisam ser administrados pelo ser humano, pelo homem. Quando Deus não é o centro da nossa vida, a busca pelo conhecimento é enfadonha, é desgastante. Por isso precisamos ter sempre Deus como centro das nossas vidas, como centro da minha vida. A capacidade humana, a utilidade da sabedoria humana, ela se torna melhor quando Deus é o nosso centro. O homem de Deus sabe que o limite está em Deus e não em si mesmo. Ele entende que não terá resposta para tudo. Esse é o fato. Então, o que nós aprendemos com Salomão nesse texto? Na realidade, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós lutamos, tudo aquilo que nós buscamos, está debaixo do poder de Deus. Nós só vamos conseguir aquilo que Ele nos permite conseguir. O homem gosta de se gloriar, o homem gosta de se achar melhor do que os outros, o homem gosta de se achar superior aos outros seres, mas nós não somos nada.
Agora, uma certa discussão que surgiu no meio da ciência, muito embora a mídia não mostre muito, porque prefere manter somente uma teoria, que é a possibilidade de talvez o homem nem ser tão responsável assim pela mudança climática. E é muito interessante você estudar um pouco sobre esse assunto. Porque você vai ver homens sérios, e eu estou aqui não defendendo essa linha, não sei quem está com a razão ainda, mas você vê homens sérios que pensam dessa forma e eles olham exatamente para a grandeza da criação, a grandeza da terra, e que nós somos formiguinhas, que não temos capacidade de destruir nada dessa forma. É claro que eu tenho minhas dúvidas, mas a ideia é muito interessante. O homem, por si só, não é capaz de fazer grandes mudanças. Talvez certas mudanças que ocorram e vão acontecer mesmo, porque o sol, porque o vento, como diz o texto, o vento vai para o sul, depois volta para o norte, ele vai acontecer. O aquecimento global é algo que aconteceria de qualquer maneira. Essa é a teoria que alguns defendem. Volto a repetir, não sei quem está com a razão ainda, mas eu prefiro agora não me posicionar mais, enquanto eu não tiver um estudo mais profundo do assunto. Porque é muito interessante quando nós olhamos o contraditório e analisamos, não apenas desacreditamos. É uma preocupação que eu tenho no mundo atual, é que nós estamos vendo, principalmente quando diz respeito à mídia, um comportamento muito semelhante a que tinha a igreja na Idade Média, quando a ciência não poderia nunca ser aquilo que a igreja não determinasse. Tinha que ser aquilo que a igreja determinasse. Então Galileu, por exemplo, sofreu muito com isso. Ele acabou morrendo em prisão domiciliar, porque ele tentou defender a sua tese chamada heliocêntrica, onde o Sol seria o centro do universo, que na época eles achavam que a Terra, a teoria geocêntrica, era o centro do universo. É muito importante que nós ouçamos o contraditório, e estudemos, e conheçamos. O fato de eu acreditar numa coisa não tira a possibilidade de eu estudar outra coisa. Isso é muito importante. Então, meu amado, o homem, no seu esforço humano, ele é limitado pelo imenso poder de Deus. O imenso poder de Deus limita o ser humano. E assim, há uma grande inutilidade do esforço humano. Pense nisso. Que Deus possa completar essas palavras no seu coração e que você possa compreender que você está diante de um Deus enorme, tremendo, majestoso e que não depende de você para nada. Absolutamente nada. Pense nisso. Que Deus nos abençoe. Amém.